Então, bom dia, um vídeo sobre a campanha dos 100 flores, em 57 e 58. As campanhas da China maoísta tiveram aqui um destaque porque foram objeto de uma crítica da Renata Barreto ao Elias Jabbour. E o que o professor Elias Jabbour fica nos devendo nesse ponto. Ele só disse que a campanha dos pardais maoísta era uma piada. Então, é interessante que essa campanha realmente existiu. Mas se você procurar Sparrow Campaign, você encontra vídeos no YouTube. Mas é o seguinte, a mais importante campanha, antes da Revolução Cultural, foi a campanha dos 100 flores. 100 flores desabrochem, que 1000 escolas rivalizem. Era um lema de um período que chamava Os Três Reinos, em que foi proclamado isso. A China não era um estado ainda unificado, existiam esses 3 reinos, e as 1000 escolas, principalmente religiosas e filosóficas, rivalizaram, e 3 predominaram: budismo, Ramayana, taoísmo e confucionismo, que são as que predominam até hoje. Os 3 reinos, se não me engano, foram 300 a.C., esse período. Então, o que eu como maoísta destaco aí dessas campanhas? É uma diferença marcante do comunismo russo para o chinês, é a existência dessas grandes campanhas em que a população é chamada a construir e participar. Entendeu? Então, o socialismo chinês é construído com grandes campanhas de caráter educativo. Então, o cidadão é estimulado a criticar as autoridades. Então, hoje em dia isso é bem menos, acontece bem menos, né? Mas ainda tem algumas campanhas, sim. Então, podemos dizer que o sistema chinês, o comunismo chinês, ele tem fase de abertura e fase de fechamento. E agora, a campanha de 100 flores foi o embrião da Revolução Cultural. Entre 50 e 57, houve várias campanhas contra intelectuais. Então, a campanha de 100 flores, ou também campanha de retificação, que é como os chineses a chamam, ela é uma campanha que abre para os intelectuais fazerem crítica. As principais críticas que os intelectuais fizeram ali, que o grupo do Mao acabou tendo que dar uma freada e lançando a campanha antidireitista, que levou vários para o campo de reeducação, foram as seguintes: a presença de uma burocracia, a presença de membros do partido se colocando acima da população, a presença da corrupção e a presença do chauvinismo da etnia Han, que se colocaria se impondo para as demais etnias da China, sabe? Então, o que eu destaco de interessante? Entre 50 e 57 teve uma campanha contra Wushu, por parte da Jiang Qin, que é a esposa do Mao. Wushu é o educador que é o símbolo do liberalismo chinês, que ele viveu na primeira metade do século, antes da Revolução. Então, ele foi objeto de uma homenagem de um filme em 1950. De início, o filme foi bem recebido, mas Jiang Qin detestava o liberalismo e denunciou esse filme. Houve uma grande campanha do grupo de Mao, que o filme, por fim, foi proibido, só voltou a ser visto na China saiu em DVD nos anos 2000, passou a ser exibido em sessões privadas. Ele não voltou aos cinemas mesmo. O Wushu foi reabilitado lá em 80 por Deng Xiaoping. Então, a Jiang Qin criticou esse cara, o Wushu, como promotor de cultura feudal, a propósito da proibição do filme em 1950. Ali em 1950 tinha um grande florescimento cultural, sabe? Então, a partir de 85, o Wushu recuperou seu prestígio, mas o filme só foi exibido em DVD em 2005. Só foi exibido de novo na China, em sessão privada, em 2005, DVD em 2012. Então, por exemplo, interessante que a gente tem que notar essa característica. O comunismo chinês ele é feito de grandes campanhas coletivas que as pessoas decidem e criticam a autoridade. Isso é uma marca interessante para o comunismo russo, tecnocrático, principalmente a partir de Khrushchev. Passou a se fechar as decisões ali numa camarilha, em pequenos grupinhos, mesmo dentro do partido, tecnocratas. Então, que é outra característica interessante aqui que aparece? Parte dessas aí, um desdobramento.
Um especialista em literatura chinesa, Yu Pingbo, já consagrado, fez uma importante crítica literária de um romance chamado Romance da Mansão Vermelha, que virou ópera chinesa e tal. Ele tinha uma leitura das obras da literatura clássica chinesa. Yu Pingbo, era ligado ao partido, mas não seguia tudo que o partido dizia em termos de literatura e cultura. Então, dois jovens estudantes o criticaram e tiveram largo espaço nos meios de comunicação de massa, foram parabenizados pelo Mao. Então, uma outra característica do comunismo chinês: alguém que é jovem e recém-formado pode questionar uma autoridade. Então, Yu Pingbo foi objeto de uma campanha crítica em jornais, principalmente por ter estudado e defendido um mestre liberal que estava no exílio, Hu Xi. O principal inspirador dele era um liberal que estava no exílio escrevendo artigos contra a República Popular da China, né? E ele nunca renegou esse mestre. Então, de certa forma, ele sofreu uma campanha contra si por causa disso, mas não chegou a ser nem demitido, nem preso, não. Nessa campanha, nesse momento, nessa campanha contra o Yu Pingbo, nessa época aí mais ou menos, quem tinha estudado no Ocidente, muitas vezes perdeu o cargo e às vezes foi para campo de reeducação. Então, esse período dos Três Reinos, de onde veio o nome da campanha dos 100 Flores, era chamado Período dos Reinos Combatentes. É interessante, então, a gente verificar quais foram as críticas nesse momento ali, porque possivelmente são as críticas que se pode fazer também ao socialismo de mercado, né? Burocracia, chauvinismo da etnia Han, corrupção e tal.